Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Plenamente. E hoje, aproveitando, o mês de outubro, o mês das crianças, teremos uma programação muito especial aqui e eu quero que você fique até o final. E eu já quero começar provocando em você uma reflexão. Será que o que você vive na infância realmente fica na infância? Nós vamos falar sobre isso hoje. E para falar sobre esse assunto especial, eu estou aqui comigo com o Matheus Oliveira, mais conhecido como Tio Matheus, e ele vai estar se apresentando para vocês. Renato, primeiramente é um prazer estar aqui com você, levando um assunto tão importante. E para mim é um dos assuntos mais especial de se falar, que é a infância. E eu sou conhecido como Tio Matheus. Quem colocou esse nome foi realmente crianças, né? Já tentei tirar ali quando eu tive 18 anos, que eu conheci a minha esposa, aquele momento de namoro e tal. Falei, nossa, como que as pessoas vão me chamar Tio Matheus perto da minha esposa, da minha namorada? Mas é algo que marcou, porque realmente é o chamado de Deus na minha vida, esse ministério com crianças, Então, hoje eu tenho um ministério mesmo consolidado com crianças. Maravilha. De levar a palavra, a mensagem, valores, princípios cristãos para crianças. Também temos um trabalho aí voltado na área da proteção, a prevenção do abuso sexual infantil, que é os Guardiões da Infância. E não só diretamente com a infância, mas também com a família, os pais, Nós cuidamos de quem cuida. Eu acho que é algo muito importante, que às vezes você está ali e leva a mensagem para a criança, mas ele vai voltar para casa, e quem está cuidando dessa criança? Então, nós temos hoje essa responsabilidade também, esse chamado de levar aí a palavra, a mensagem também para a família. Então, hoje eu sou teólogo, estou pós-graduando em psicologia infantil, sou aí coordenador nacional do projeto Guardiões da Infância e também sou coordenador estadual dos Cristãos pela Infância, que também é um projeto aí desenvolvido pelo Dr. Guilherme Shelby sobre a proteção de crianças. Uau, que maravilha! É muito importante ter pessoas assim com esse empenho, ligados às nossas crianças. Sim, sim. E já aproveitando, deixei aí no ar uma reflexão para as pessoas. Tio Matheus, o que se vive na infância fica na infância ou a gente carrega isso para a fase adulta? Veja só, eu vejo a infância como... Às vezes eu comparo a infância como uma construção. Se uma casa não tem o alicerce, quem vai querer morar nessa casa? Existe até pessoas, esse dia eu conversei com um engenheiro, ele disse o seguinte, que a maioria das pessoas quando vai comprar uma casa, eles querem a planta da casa. Sim. Eles querem saber qual foi o tipo de instrumento que foi usado para aquela construção possa ser conhecido como uma construção forte e própria para morar, Então, eu comparo a infância como uma construção, Como que hoje as pessoas estão lidando com a construção do ser humano. Isso. E a Bíblia ela é bem clara em dizer, há tempo para todas as coisas. E a criança, a infância é esse tempo, é o tempo de construção. Segundo a psicologia, o caráter da criança é forjado até os 7, 8 anos de idade, Então, o que eu estou contribuindo para desenvolver? Porque a infância é um chão que se pisa para o resto da vida. O que se forma ali será para toda a sua vida, toda Sim. a sua trajetória. Então, a nossa preocupação hoje é o que as nossas crianças estão tendo como base, qual é o alicerce que está sendo estruturado para as futuras gerações. Então, eu vejo a infância como esse tempo, é o tempo de construção, é o tempo de você levar realmente valores e princípios, é o tempo de você construir uma base que vai ser o alicerce para as demais áreas da sua vida, para todo sempre, até o fim da vida. É isso aí, é tão importante você falar sobre isso, porque se os pais se conscientizassem dessa importância mesmo, igual você falou, da base, dessa construção da infância que vai até a sua fase adulta, eles teriam uma capacidade melhor de não terceirizarem certas coisas que seriam para eles, E claro, nós estamos falando também de pais adoecidos, de raízes também que têm as suas questões emocionais, mas eles teriam a responsabilidade maior
de olhar a infância com muito carinho. As pessoas têm que entender que as crianças são esponjas, eu costumo falar isso, né? Sim. Não são filtros. Elas não conseguem filtrar o ambiente que elas vivem e aquilo tudo vai ser absorvido de uma forma muitas das vezes negativa e vai carregar para toda a vida adulta, não é verdade? E o que mais a gente vê hoje, né, nas famílias, no consultório, as situações que nós enfrentamos, crianças com depressão, crianças com crise de ansiedade, crianças vítimas de abuso, crianças com problemas na infância de todas as questões, com problemas de peso e tantas outras situações, justamente por não ter essa base sólida, esse lar, né, vamos dizer assim, próprio para o acolhimento, para entender, para a compreensão dessa criança. E aí me fala o seguinte: você acha, tio Mateus, que os problemas hoje que essa geração está enfrentando, né? O que você me diz sobre tudo isso que nós estamos vivendo hoje, a questão das redes sociais, dessa terceirização mesmo da educação da criança? Você, como tem um projeto, né, de guardião da criança, que tem visto muitas coisas aí, quais são os problemas que você hoje percebe nessa geração que está vindo aí? Veja só, quando você olha até para a palavra de Deus, você percebe que a infância ela sempre foi atacada. E aí você pergunta, por que a infância ela é atacada? De onde vem isso? Muitas pessoas elas negligenciam a educação cristã na vida dos filhos por achar que nós temos um Deus que está preocupado só com o adulto. Mas se você for para o contexto bíblico, de Gênesis a Apocalipse, você vê um Deus preocupado com as futuras gerações. Quando quando Moisés, Deus dá uma ordem para Moisés. Ele chega, você vê lá em Êxodo 10, ele chega a Moisés e diz, Moisés, vá até Faraó e dá uma ordem a ele. Liberta o meu povo. Moisés pega e ele, né, obedece a Deus. Na verdade, no início ele não quer, sim. Ele não quer entrar na tal situação ali, né, quer continuar ali neutro, neutro, não quer, chegar no rei do Egito, né? Mas há uma coisa que chama muita atenção nesse versículo, que aí o próprio Deus no versículo diz, capítulo 10 de Êxodo diz, e Deus endureceu o coração de Faraó e de seus soldados. Aí você me pergunta, mas não é muito contraditório Deus dar uma ordem para alguém e até Faraó e dar uma ordem de libertar o seu povo, mas esse mesmo Deus é o Deus que endurece o coração de Faraó para que ele não liberte o seu povo? Por que isso? Aí vem o versículo 2. Para que as futuras gerações saibam os sinais que eu fiz no Egito. Uau! Existem situações na nossa vida que muitos pais podem estar enfrentando, que é para que o seu filho, as futuras gerações, saibam o milagre que Deus fez na sua família. E a minha preocupação as nossas crianças hoje, qual é a vivência que elas estão tendo sobre Deus? Aí eu vou chegar na a resposta que você me fez. Do mesmo jeito que tem um Deus, você vai ver todo o tempo, e aquelas pedras lá do Rio Jordão é para que as futuras gerações saibam quem é Deus. E a festa da Páscoa é para que as futuras gerações saibam. Então Deus, na construção da história, ele se preocupou com as gerações futuras. Um dia eu fiz uma pergunta para alguns pais. Eu perguntei o seguinte, por que nós temos filhos? Qual que é o propósito de filho? Isso é uma pergunta difícil, É uma pergunta que às vezes pode ser simples, mas é uma pergunta que quando eu questionei isso com os pais, eles não souberam responder. Será que nós temos filhos para preencher um vazio no nosso coração? Que é o que a maioria acontece nos consultórios, né? Faz, né? Que muita gente, não, eu quero ter filho porque eu quero suprir uma carência, eu quero fazer diferente. Quero ter uma amiga. Eu quero fazer diferente da forma que eu fui criado, né? Mas, na verdade, os nossos filhos é o quê? Eu só posso dar um recado para a futura geração através do meu filho. Quer mandar um recado para a futura geração? Invista no seu filho. Tem uma frase que eu gosto muito, que casa muito bem com o que você está falando, que quando nós entendemos que a gente tem que dar raízes e asas,
né? É justamente Sim. com essa preocupação. Eu dou ali a raiz, o alicerce como pais, né? Sim. Promovendo a educação, o suprimento, tudo aquilo que o meu filho precisa, e eu permito que ele voe. Então, será que nós realmente estamos preparando esses filhos para voar, para que seja, né, um diferencial nessa geração? Porque, na verdade, eles são herança. Sim, do E Senhor. herança você não leva, herança você deixa. Exatamente. Né? Então, Deus ele tem um propósito. O meu filho não é somente para ocupar um espaço no mundo. Não, o mundo pode até pensar assim. Mas, dentro de um propósito divino, Deus deseja que ele conheça e tenha uma experiência com ele, para que as futuras gerações saibam quem é Deus. Esse é o nosso propósito. Verdade. Esse é o propósito dos nossos filhos, para dar continuidade para que se estabeleça o reino de Deus. Mas, chegando na pergunta que você me fez, da mesma forma que nós temos um Deus que tem um propósito, existe alguém que quer destruir esse propósito. Então, a infância, ela sempre foi atacada. Joquebede tem Moisés, o libertador do povo do Egito, só que Faraó quer matar Moisés. Joás, o futuro rei de Israel, Atalia não quer que Joás herda o trono. O próprio Filho de Deus, Jesus. Herodes manda matá-lo. Só que o que me chama a atenção? Que todos os pais ou pessoas envolvidos com a infância que estava ali ao redor deles tomaram uma ação. Uma postura, né? Uma atitude. Uhum. Joquebede não foi para as redes sociais repudiar. Joquebede não foi lá para a vizinha e disse: Faraó quer matar meu filho. Não, ela tomou uma atitude. Então, a minha preocupação hoje em relação à infância é: nós estamos vendo o ataque. E qual que são os ataques hoje? Seguindo a sua pergunta. Vários ataques, tudo aquilo que tenta tirar o projeto de Deus na vida de uma criança. Roubando a infância. A depressão, a erotização, o abuso sexual. Esses dias eu estava até comentando sobre algumas situações. O que uma geração tolera, a outra aceita como verdade. Tudo que nós estamos vivendo hoje, se nós não lutarmos e defender os nossos filhos, amanhã nós vamos ver a pedofilia sendo legalizada. E a importância de lutar com as armas certas, com as armas certas. Pedir estratégia de Deus, lutar com as armas certas. Davi, para derrubar o gigante, ele foi em nome do Senhor, mas ele usou pedras. Sim. Ele usou pedras. Hoje eu vejo várias ferramentas que nós podemos usar pela infância, mas muitos ainda estão dormindo e não perceberam isso. Então a infância ela é atacada, desde o princípio ela é atacada. Porque quando se destrói uma criança, você está destruindo famílias e gerações. É muito mais estratégico. E tem uma coisa, chegar alguém aqui, olhar para você, chega lá no seu consultório e falar assim: Renata, eu vou te apresentar essa ideologia. Você vai pensar muito bem, você já tem um conceito formado, você já tem uma criação, você tem valores e princípios. Mas e a criança? Exatamente. A lei fala que a criança é um ser em desenvolvimento que possui uma fragilidade psicológica. E, na verdade, a estratégia mudou, né, tio Matheus? Hoje a gente vê nas escolas essa questão das ideologias e tudo mais, porque vamos dizer assim, que o alvo agora é justamente o que você está falando. O alvo agora são as escolas, são as crianças, filmes, séries, né, desenhos infantis, justamente para chegar no produto final, que é um adulto adoecido, um adulto, né, com problemas emocionais, um adulto que não acredita muitas das vezes na família, um adulto que não quer ter filhos. E aí acaba ali aquela geração. E é muito importante o que você falou de nós, pais, né, nos conscientizarmos, lutarmos mesmo com as nossas armas, né, com as armas certas que a gente precisa, é extremamente necessário, principalmente nos dias de hoje, né? É muito forte o que eu vou falar, mas muitas vezes os pais estão financiando a destruição dos próprios filhos. E sabe por que eu percebo que isso acontece também? Muitas das vezes a gente pensa que vai acontecer na história do lado, e às vezes aquela dor não chega até nós. Tipo, chegou no meu vizinho, no fulano, mas os pais só percebem a importância, e o que a gente faz muito no consultório também, de tomar esse posicionamento quando o problema se instala dentro de casa, dentro da sua família, dentro do seu ambiente, né? E, infelizmente, o ser humano, na maioria das vezes, é assim. Enquanto está acontecendo lá fora, em outra cidade, em outra situação, né, as pessoas estão meio que inertes, passivas diante de uma realidade. Mas quando acontece dentro da sua família, e o mais importante é trabalhar com essa prevenção, não esperar que chegue até nós.
mas que a gente, né, tem essa voz, essa vontade de lutar, como você mesmo falou, que você tem esse projeto do Guardião da Infância, tão importante. Quantos mais outros tio Mateus poderiam se levantar aí na sociedade para trabalhar também em relação a isso? Porque nós estamos vendo do outro lado um aumento expressivo de pessoas que têm esses pensamentos contrários, né, fora dos valores e princípios, se levantando como nunca. E muitas das vezes estamos adormecidos espiritualmente, estamos ali na nossa bolha emocional e espiritual e não olhamos a importância disso tudo, até chegar a atingir os nossos filhos também. E tem até uma situação, igual você falou, que acontece ali com o vizinho. A mídia hoje você pega o seu celular aí, você vai ver o ataque da infância, contra a infância. Mas tem uma situação que, para mim, ela é mais séria, que é a situação que está acontecendo dentro de casa e o pai e a mãe não vê. Ou muitas vezes está acontecendo dentro de casa com a criança e ninguém vê. O que acontece? Há algumas fragilidades da criança que ela não consegue expor. Sim. Algumas situações que ela não consegue expor. Muitas vezes eu falo nas minhas palestras. É muito difícil uma criança, se ela não for preparada e ser ali estimulada através de métodos pedagógicos, psicológicos, a criança ela não chega e fala, eu fui abusada. Sim. Ela não chega, até porque o grau de percepção da criança, a sua formação, muitas vítimas ainda não compreendem o que é aquilo. Sim, a forma de interpretar, de né? interpretar o que é um precoce, abuso. E detalhe, eu já vi casos de criança que choraram porque prenderam o abusador. Porque o abusador era o único que dava afeto para a criança. Um vínculo afetivo também. Vínculo Na afetivo. verdade, eu falo que é uma duplicidade de sentimentos, sim, né? Sim. Aquele que era o herói ou a pessoa que tinha um afeto ali é o mesmo que maltrata. Então, a criança ela não sabe discernir o certo e errado naquele momento, né? Uhum. É complicado mesmo. Vou trazer um caso para você, um caso real. Uma pessoa lá de Passo Fundo, uma mãe, me mandou uma mensagem que o projeto Guardiões da Infância ele tem esse propósito. Levar as informações sobre esse tema, né? Proteção aos filhos, porque foi como você falou, muitas vezes as pessoas vão lutar quando o caso já aconteceu. Sim. E aí já está ali... E quando aconteceu nem sabe o que fazer, né? Nem sabe o que fazer. Então a gente quer ir antes. Eu quero chegar antes com o abusador. Por quê? Porque através disso pode ser que não tenha o abusador. Entendeu? A criança ela vai saber se defender. Não, peraí, aqui ninguém toca. Ela sai correndo, ela já corre para alguém da sua confiança, que é isso que a gente leva para as crianças através do uma educação sexual saudável, uma né? Educação sexual saudável, não um pretexto de educação sexual, porque muita gente quer ensinar educação sexual e acaba erotizando crianças. Sim, que é despertando algo que não está na hora de ser despertado ainda, né? Sim, eu tenho que... Até onde que eu vou com a educação sexual? Até o entendimento que a pessoa que eu estou, o indivíduo que eu estou ensinando possui uma fragilidade psicológica. Sim. Né? Então, eu tenho que saber falar. Como que eu falo com aquela criança? Com métodos, né, criativos, pedagógicos, lúdicos, né, que não vai aí atrapalhar o desenvolvimento daquela criança. Então, essa mãe lá de Passo Fundo, ela entrou em contato comigo e ela me expôs uma atividade escolar que a filha dela recebeu. Ela pegou a sua filhinha de 5 anos de idade e era uma atividade escolar totalmente inadequada para a idade daquela criança. Não vou entrar em detalhes, mas realmente era uma atividade que, se você olhar assim e falar, não, nem a gente na faculdade não aprendeu algo desse tipo. E ela pegou e disse assim, sou uma cristã, eu vou pegar a Bíblia, vou expor meu pensamento diante da Bíblia e vou quebrar a escola, vou com tudo lá. Eu liguei para aquela mãe e disse assim, é tudo que o diabo quer que você faça. Exatamente. Porque existem ferramentas certas. O artigo 12 da Constituição Americana dos Direitos Humanos diz que compete aos pais a educação religiosa e moral dos seus filhos que estão de acordo com as suas próprias convicções. Aí eu falei para ela o seguinte, você vai com a legalidade. Nós vivemos um tempo que é difícil falar de leis. Totalmente difícil. Mas não é porque alguns não levem a sério que eu também vou descartar, não. Eu sempre acredito que a nossa nação precisa, sim, constituir a ordem.
né? Na verdade, restaurar a Não, ordem. não é hora de jogar a toalha, né? Pelo contrário. É a Joquebede. Vamos lutar, faz um cestinho, foge com o menino pro Egito. José e Maria fugiu com o menino pro Egito. Sim. E aí eu peguei e falei assim, o que você vai fazer? Primeiramente, você vai mandar uma mensagem para a professora dessa escola. E você vai dizer a ela que, claro, você não compactua, você é mãe da criança, você não compactua, que aquele desenho está erotizando a sua filha, e você vai apresentar. E eu fui passando os artigos, Constituição Federal, Estatuto da Criança e Adolescente, Código Penal, fui passando tudo que está relacionado àquilo que protege aquela criança. E a mãe pegou, escreveu um texto, ela me mandou tudo. Aí eu fui acompanhando o caso, ela mandou tudo. Ela escreveu o texto e uma semana depois a professora respondeu. Creio que a professora falou com a coordenação. Falou ali com a direção, né? Pode ter chegado até na Secretaria de Educação do Estado. E ela pegou e voltou, mandou uma mensagem para a mãe e disse: mãezinha, nós pedimos desculpas e a partir de hoje a senhora não vai encontrar mais esse tipo de atividade no caderno da sua filha. Bacana. Ou seja, existem outros métodos que ela podia ter aplicado ali, outros meios que ela poderia ter tomado ali. Mas uma ação, uma atitude só, ela salvou a vida da filha dela. Só que o princípio aqui, o que eu acho mais extraordinário, Renata, que a mãe só descobriu porque a mãe sentou com a filha para fazer atividade juntos. E aí esse é o grande X da questão. Porque hoje, infelizmente, né, muitas famílias com essa correria do dia a dia, né, aí acabam terceirizando essa situação. Contrato ali uma pessoa, às vezes a cuidadora em casa acaba fazendo as atividades e passa despercebido todas essas questões, né? Com certeza. Infelizmente. E muitas vezes a terceirização está sendo até a tecnologia. Sim. Né? Acha que meu filho vai se tornar super desenvolvido com o celular na mão sem estar ali equipado, sem estar preparado, né? Sem estar sempre perto, sempre próximo. Então, o problema é esse. Até onde eu faço parte na vida do meu filho? Isso é muito sério. Qual foi a última vez que os pais têm olhado a mochila da escola dos filhos? A biblioteca é um direito de todo pai visitar a biblioteca da escola do filho. Qual é o conteúdo que o meu filho aprende? E até mesmo na igreja, Renata. Sim. Eu vou te contar uma coisa. Faz 20 anos que eu trabalho com crianças. 20 anos que eu estou na igreja falando sobre a palavra de Deus para as crianças. Durante 20 anos, eu nunca um pai me procurou e me perguntou: o que você está ensinando para o meu filho? Isso é muito sério, né? Ou por excesso de confiança, né, na sua pessoa, que isso também é bom por um lado, mas por outro, a gente vê também essa não preocupação nessa área. Eu né? pensei na confiança, mas são 20 anos, Renata. Não é possível que nenhum desses foi atrás, né? Principalmente até em questão da presença masculina, que a gente sabe. Hoje tá, né, a gente sabe o quanto as igrejas têm aberto as portas para a presença masculina. Antigamente era a tia da escola. Era a tia. Então, e eu passei por essa fase até do preconceito dentro da igreja, por ser um homem trabalhando com criança. Então, será que não teve nenhum pai? E olha o que aconteceu. Qual é a consequência disso? Hoje existem pessoas que eles se levantaram, disseram que vão infiltrar dentro das igrejas para ensinar tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. E ainda essas pessoas, eu assisti um vídeo que uma pessoa disse: lá na salinha ninguém se importa. Olha só. Eu posso ensinar o que eu quiser lá que ninguém vai importar. Então eu faço uma pergunta para pastores, líderes, igreja. Nós temos conteúdos. Nós estamos preocupados com o conteúdo que nós estamos ensinando para as crianças nas igrejas? Nós temos uma grade curricular para isso? Fizeram um levantamento, apenas 2% das igrejas têm uma noção clara, um desenvolvimento claro de ministério infantil. E as pessoas acham também que por estar na igreja é algo que está totalmente seguro, de que os nossos filhos estão completamente livres desses ataques, dessas situações, mas na verdade, como você falou, a estratégia mudou, né? Agora eles vão infiltrar dentro das escolas cristãs, dentro das igrejas, justamente para mudar, virar essa chave. Quando eu fiz a teologia,
Eu lembro que eu estava, aquele momento, a primeira aula, né? A aula inaugural, você se apresenta ali. E aí cada um se levantou, sou pastor e tal, né? Estou aqui para a minha igreja, meu campo ali, ó, as ovelhas, alimentar as ovelhas e tal, e cada um. E eu sempre fui fundão, né? Muito alto, sentava, não é porque eu era custoso não, tá? Eu sei o que é isso, os altos são. Os altos. E aí chegou a hora de apresentar, eu já levantei e falei, eu sou o tio Mateus, eu estou aqui pelas crianças. Uau! E aí uma pessoa, após a aula, me procurou e falou assim, cara, você está no lugar errado. Aí eu disse, por quê? Ele falou, não, você tem que fazer outra formação. Aí eu olhei para ele e falei assim, é a primeira aula, né, hoje. Mas você sabe o que é teologia? Aí ele falou, teologia, estudo sobre Deus. Eu falei, será que essa geração não merece ter pessoas capacitadas para ensinar sobre Deus? Uau, é isso mesmo. Hoje eu recebo, Renata, pergunta de crianças. As perguntas hoje não é quantas pedrinhas Davi usou para matar Golias. Que a gente aprendeu assim, né, quando era criança. Tem criança que me pergunta, se Deus sabia que o pecado ia entrar no mundo, por que ele criou o homem? Criança de 7 anos me fez essa pergunta. Nossa, desafiadora, hein? Desafiadora. Então, eles estão entrando mesmo a fundo. Isso é bom, que vai formar crianças questionadoras, né? Sim, com que não certeza. vão aceitar qualquer tipo de situação, que elas vão questionar aquilo ali. Isso é importantíssimo. E muitas vezes as pessoas acham que por ser criança, eu tenho que... vou levar o feijão e o arroz. Não. Essa geração a identidade delas estão sendo atacadas. Se eu não conseguir levar respostas, e aqui, Deus, ele não é um Deus somente de história. Sim. Ele é um Deus vivo. Eu tenho que levar uma geração a ter experiência com esse Deus, senão é mais um livro de história. Então, e aqui entra pai, mãe, igreja. A igreja falo que é um trabalho sistêmico, né? Em conjunto. Sim, eu vejo o ministério com criança não é o ministério infantil da igreja. Eu falo ministério mesmo de pastoreio de criança que começa no lar, na família. Sim. Ele é uma pirâmide. A criança está no topo, lá em cima, e aqui está a igreja, aqui estão os pais, né? A base. A igreja ela entra como um apoio, mas a responsabilidade sempre será dos pais. Forjar o caráter cristão dos filhos dos pais. Você falou um ponto importante. Por que muitas igrejas não têm muita demanda de professores, né, de pessoas que estão ali dispostas a trabalhar no Ministério Infantil? Justamente por isso, porque na maioria das vezes os pais querem terceirizar essa função quando não colocam a responsabilidade da criação, do caráter do filho no psicólogo, no professor secular da escola, querem colocar na igreja. Sim. Tipo, coloca lá na salinha e pronto, o tio Mateus, né, tem a obrigação de tomar conta, de cuidar. E o que a gente percebe? Eu mesma já dei aulas muitos anos, né, em departamento infantil. A gente percebe isso, as crianças com aquela dificuldade de socialização, dificuldade de entender limites, que isso são coisas que não é a igreja que vai proporcionar. Isso é lá atrás, na base, né, nos pais, na casa. E eu falo, gente, que a criança ela é um reflexo daquilo que ela vive no lar. Por exemplo, se os pais não leem a Bíblia, se os pais não têm, né, a dimensão da importância da oração e tudo mais, a criança vai chegar daquela forma. Eu imagino que você tenha todo um jogo de cintura ali para ensinar as crianças a orar, ensinar as crianças ali a prestar atenção na palavra. Se os pais estão lá o tempo todo no celular, a criança também quer imitar, né? Então, é muito importante essa conscientização, que começa dentro de casa, né? Nós temos 1h30 no domingo à noite. Às vezes na terça. Mas e o resto? Exatamente. Qual é o conteúdo que ela está acessando? Seria até uma luta desigual, né, tio Mateus? Como que você vai combater mais de horas? E o tio Mateus vai passar na vida delas. É. E os pais? Sempre vão ser pais. Né? Então, eles têm que deixar um legado na vida dos filhos. Eles têm que deixar esse recado para as futuras gerações. Esses dias eu estava falando com uma líder dos adolescentes, ela estava comentando sobre isso. Renata, era tão importante, em paralelo, né, o trabalho feito com adolescentes, também ter com os pais. E eu me lembro que quando eu comecei meus atendimentos com adolescentes, assim que eu formei, a maior dificuldade que eu tinha não era nem com os adolescentes em si, era ter acesso aos pais. A responsabilidade dos pais em relação àquela demanda trazida pelo adolescente. Porque percebia-se que
aquilo que estava sendo tratado no adolescente, na maioria das vezes, estava praticamente sendo um reflexo, uma cópia do que os pais eram ou vivenciavam ali na sua casa. Então, o que você está falando, e aí nós estamos falando de infância, já entrando também na adolescência, da pré-adolescência, é justamente essa importância. Se nós não nos conscientizarmos de que essa base é essencial, nós vamos ter cada vez mais uma geração adoecida. Hoje é surreal, vamos dizer assim, o número de crianças doentes emocionalmente, o número de crianças ligadas a essa dificuldade de identidade, né, de não saber quem são, que é o mais importante, e tantas outras situações, justamente, eu falo, Matheus, eu falo para você uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração. A maioria delas são cristãs. Esse é o choque que nós precisamos ter de realidade. A maioria dessas crianças adoecidas são cristãs. São aquelas que deveriam, né, ter ali a sua base sólida e tudo mais. Então, eu falo que depressão, ansiedade não escolhe religião, não escolhe cor, não escolhe nada. Simplesmente acontece quando nós não temos ali essa conscientização. Então, é muito importante para que nós tenhamos ali uma geração menos doente, começar por essa base. A gente está falando aqui do mês das crianças, mas eu costumo falar para você que o mais importante falar do mês das crianças é falar com os pais. Com certeza. Né? Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de chamar os pais ali para uma conversa, para uma reflexão, porque, claro, todo mundo sabe da importância da infância, do brincar, do estar presente, trocar o presente por presença, né? Tudo isso daí. Mas se nós não tivermos a seriedade, principalmente nesses últimos anos que nós estamos vivendo, né, nessa geração agora, a coisa só vai afundar cada vez mais. E daqui a uns dias não vamos ter nem coisas de famílias para contar, porque as consequências terríveis, as pessoas já estão trocando filhos por animais e tudo mais, e, né, não estou falando que animais não é importante, tudo bonitinho, tá certo, mas a geração seguinte que está vindo aí não é uma geração que não quer assumir um relacionamento, é uma geração que está mergulhada em situações emocionais, né, depressão, índice altíssimo, inclusive suicídio infantil, isso precisa ser falado. Eu tive uma experiência, assim, para mim foi uma experiência, não queria ter passado por isso, mas se Deus permitiu, eu vejo que foi algo para gerar despertamento, porque é algo que eu trago aí para as famílias. No nosso estado de Goiás, eu recebi, acho que mais ou menos faz uns 2 anos atrás, eu recebi um telefonema de uma pessoa, e essa pessoa pegou e veio me contar a história de um menino de 11 anos de idade. E ela ainda me falou, eu vou contar da minha família, eu vou contar porque você precisa levar isso para os pais. Porque a mídia hoje nós sabemos que muitas vezes ela não pode falar sobre suicídio infantil. Né? E a região ali de Paraúna, Goiás, a criança, né, acordou pela manhã, foi para a casa, tinha um quintal, foi para o balanço ali brincar, e a sua irmãzinha também, 5 aninhos de idade, o garoto tinha 11, ela tinha 5, os dois ali pro quintal de casa, interior, né, é um local mais seguro do que né, a capital. A mãe levantou e foi trabalhar, deixou os meninos ali, e cada um com o celular na mão. A menina de 5 anos com o celular e o garotinho de 11 anos com o celular. E ela pegou, tá lá no seu escritório trabalhando, isso mais ou menos umas 10 horas da manhã, ela recebe uma ligação de WhatsApp, de vídeo, chamada de WhatsApp. Era sua filha, de 5 aninhos de idade, quando ela pega o celular ali, ela atende, a menina está chorando, gritando. E a mãe já, né, assustada com aquilo. O que foi, minha filha? E ela disse, mamãe, o meu irmãozinho está brincando com uma brincadeira muito esquisita. Aí ela pega e vira a câmera do celular para mostrar, o seu irmãozinho está amarrado, pendurado, com a corda no pescoço do balanço. A mãe, ela sai gritando no meio da cidade, ela chega diante do filho, ela cai, ela desmaia aos pés do menino. Pressão emocional muito forte com aquela cena, né? Um trauma. O garotinho de 11 anos não existe mais. A família chamou todo o socorro ali, infelizmente não teve o que fazer. 11 anos de idade. Mas tem uma coisa que chamou a atenção da família. A última coisa que ele acessou no celular era um aplicativo. Simulação. Que tinha um desafio que a criança tinha que ficar durante 3 segundos pendurado
com a corda no pescoço. Renata, filhos não estão morrendo na rua. Filhos estão morrendo dentro de casa, e muitos deles deitados na cama. Com um aparelho na mão. Sim, e é tão interessante o que você falou. Eu vi também um relato de uma mãe, inclusive no consultório, um livro infantil que ensinava lá a criança a se engasgar com uma maçã para dormir e nunca mais acordar, porque ela estava chateada com seus pais. Você pode fazer isso. Quando você estiver chateada, se você comer uma maçã e se engasgar, você nunca mais vai ficar sofrendo por isso. Então, uma coisa simples, um livro didático ali, né? Enfim. Então, o que você está falando é muito importante e é de uma forma tão sutil, porque às vezes a gente não percebe, mas desenhos... Teve aquela época, né, da baleia azul e tantas outras coisas, esses desafios aí. E é igual você falou. Se nós não nos atentarmos para isso, infelizmente, porque as redes sociais, esse excesso de informação, se soubermos aproveitar de uma forma positiva, seria algo maravilhoso. Hoje, por exemplo, um programa como esse veio dessa acessibilidade, né, das informações. Mas e quando não é aproveitado dessa forma? E como você falou, nós estávamos falando aqui no início, as ferramentas estão sendo usadas. Será que nós não estamos aproveitando também? Porque o outro lado está aproveitando, né? Aquilo que é destruição, como nós já falamos, todos esses problemas estão aproveitando muito bem as redes sociais, aplicativos e tantas outras coisas. E será que nós também não estamos tendo... poderíamos ter, né, desenhos que falam da questão cristã, tem aqueles 3 palavrinhas e tantas outras coisas. Né? Eu não vou aqui ficar fazendo propaganda, mas tem inúmeras coisas tão legais que são sendo criadas a partir desse momento agora, desse boom, vamos dizer assim, da tecnologia. Então, nós precisamos usar as armas certas, né, as ferramentas. Eu não sou radical ao ponto de falar, não, criança não pode nem ver um celular. Até porque hoje em dia é impossível. É impossível fazer isso. Só que precisa de monitoramento. Eu preciso sempre estar atento. Tem aplicativos ali importantes. É um clique, que pode, Renata. Um clique. Hoje nós temos crianças. Eu tive uma experiência de um pai chegar em mim e dizer: o meu filho de 9 anos de idade, ele literalmente falou: papai, eu não fico sem isso daqui. Qual era o conteúdo? Pornografia. E eu vou falar uma coisa sobre isso, que eu tenho um testemunho pessoal, gente. Eu tenho um filho, 3 na verdade, mas um do meio, adolescente. E um dia ele estava dormindo e eu peguei o celular dele e estava passando um monte de imagens, inclusive pornográficas, né? E eu assustei porque ele nunca mexeu com isso na vida. E aí no dia seguinte eu acordei apavorado e falei para ele, o que está acontecendo isso aqui? Como é que está seu celular? E eles têm um aplicativo de proibição que o pai coloca. Mas aí ele falou assim: mãe, eu queria até comentar isso com você, eu não sei o que está acontecendo, eu digito uma palavra no YouTube e já aparece esses vídeos e essas cenas, automático. E aí meu filho mais velho, que entende muito sobre isso, falou: mãe, realmente está tendo um bug, vamos dizer assim, do YouTube. A qualquer palavra que você digita, já sai automaticamente uma cena proibida, como se fosse uma cena desbloqueada. Então, o que é importante se eu não tivesse visto? E ele falou para mim: mãe, eu não te falei porque eu fiquei com vergonha de falar e você achar que eu estava acessando isso. Então o filho às vezes tem receio de contar, de falar, justamente porque a mãe também pode pensar: não, estava vendo e tal, não tem esse diálogo, né? Então é muito importante esse monitoramento. E são pontos muito, assim, são assuntos que realmente o pai e a mãe têm que estar bem atento, né? Porque, por exemplo, a pornografia. Hoje já é comprovado que a pornografia, ela vicia mais do que o crack. Sim, ela leva ao vício. Então, a compulsão sexual. A quantidade de dopamina que é gerado ali, né? O cérebro ali, para não entrar em colapso, então ele gera ali uma quantidade enorme de dopamina, então leva a esse vício. E isso qual é a consequência disso? Casamentos destruídos. Hoje tem homens que não se satisfazem com a sua esposa. Não quero entrar nesses detalhes. Sim, que aí já daria um outro podcast, mas é importante. Eu estou entrando numa consequência que começa na infância. Sim. Olha aí a importância Por isso é que a gente volta na primeira reflexão. O que se vive na infância não fica na infância. Então, se foi positivo ou negativo, ele vai te acompanhar e vai gerar situações em você. Sim. Vai gerar, né, o seu modo de interpretar a vida, o seu jeito de lidar com as suas emoções, com as suas situações. Qual é o tempo certo? Me fizeram essa pergunta. Qual é a melhor idade para ensinar educação sexual para os filhos? Quando ele nasce. Ensina ele a usar o piniquim,
Ensina a importância só a mamãe e o papai pode tocar, sim, só a mamãe né? e o papai pode. Isso é educação sexual saudável. Saudável. Né? Aqui não, isso aqui ninguém pode tocar, meu filho. Ensina ele a usar o papel higiênico. Isso é educação sexual. E as pessoas acham... Nós estamos vivendo um tempo de uma sociedade erotizada. Fala educação sexual, as pessoas assustam. Não, é porque muita gente está com esse tema nas mãos e eles estão usando isso de pretexto para erotizar e destruir a infância. E olha, algo importante que eu quero falar também, às vezes você, papai e mamãe que está em casa, eu sei que às vezes a sua educação enquanto criança talvez não tinha esse acesso, né, tio Matheus, de falar sobre sexualidade de uma forma tão aberta, por mais que é algo que hoje nós estamos falando da importância, mas às vezes esse pai e essa mãe não tem esse conhecimento, não sabe nem lidar. E eu vejo muitas mulheres que chegam no consultório e falam: Renata, eu não sei falar com a minha filha sobre relacionamento sexual, né? Até mesmo, principalmente uma filha mocinha, como que ela vai... O certo é você fazer o quê? Busque ajuda. Se você não consegue, se você tem as suas limitações pela sua história de vida, por tudo que você passou, né, tio Matheus? Sim. Busque ajuda. Hoje nós temos excelentes pessoas na área da psicologia, pedagogia e tantas outras coisas que podem orientar você a melhor maneira de falar com seu filho, mas não negligencie o seu papel. É você que é a base, né, tio Matheus, do seu filho. É muito sério quando uma criança ela está buscando orientação, ela está apresentando sinais de que ela quer resposta e não tem. Infelizmente, ela às vezes vai encontrar a resposta aqui. E hoje você digita no Google ali, já sai tudinho. E de forma errada. Então, a gente tem que se conscientizar, né? A palavra de Deus ela é bem clara. A partir de Gênesis, você consegue falar de identidade com o seu filho. Para mim, acho que toda criança ela tinha que ouvir pelo menos uma vez na semana a história da criação. Sim. Entendeu? Porque a nossa ideologia não é ideologia de gênero, a nossa ideologia é a ideologia de Gênesis. O mais importante isso é afirmar a identidade da criança, né? Para ela saber que ela é amada, para que ela veio esse mundo, o propósito dela, isso é maravilhoso. E aqui vai um apelo aos pais. No caso, quando eu falo pais, estou falando exclusivamente aos homens mesmo. Porque muitas vezes, quando você olha para o contexto da infância, a criança ela passa a maior parte do tempo só com mulher, principalmente os nossos meninos. Sim. Os nossos meninos. Na igreja é a tia, na escola é a tia, a professora, em casa é a mãe. E eu li um livro, ele até fala sobre a questão de homossexualidade, até uma orientação da homossexualidade para os pais, né, pais de meninos. E esse autor norte-americano, ele faz ele trabalha só com a questão da sexualidade e ele, durante décadas, ele trabalhou em casos de homossexuais que têm o desejo, mas não querem estar nessa prática. Né? Então, ele, durante décadas fazendo esse trabalho e conversando com eles, tentando ajudar, ele chega a uma conclusão, que uma grande porcentagem da causa, e aqui tem vários contextos, né? A gente não pode negligenciar isso, mas ele chegou a estar lá, artigo científico, está comprovado lá, que é a falta de referência masculina. E para mim, é uma das maiores crises que nós estamos vivendo. Renata, para mim, a minha maior recompensa diante de um ministério de criança, sabe qual é? É quando um menino chega em mim e fala: eu quero ser um pastor como você. Que bacana, é um legado, né? É um legado. Ou seja, você entende que o seu trabalho está sendo, né, reconhecido ali, e aí como eu vou falar, o fruto do seu trabalho. Você fala: nossa, é uma realização. Sim, mas para mim também, o pior cenário é quando chega uma criança e fala: eu queria que você fosse meu pai. E a gente vê muito isso. E aí, eu sempre faço um apelo aos pais, eu digo aos pais: sentar no chão da sala para brincar com os filhos é coisa de homem. Ensinar os filhos, tem um tempo, porque muitas vezes o cenário hoje eu não tenho tempo. Não, isso é coisa para mulher, isso é coisa para mãe. Às vezes o pai trabalha o dia todo, chega em casa, a mãe também, né? Chega em casa, está cansado, mas a mãe vai ali ter um tempo com o filho. E o pai? Quem é a referência dos nossos filhos hoje? E uma coisa que me chamou muita atenção, que esse autor ainda fala: mas e as mães solteiras? Busca uma identidade. Sim, uma busca referência, uma né? referência, na verdade, uma referência. Busca uma referência para o seu filho. Então, eu levo isso até para a igreja. Aonde foi que a igreja perdeu a essência do papel masculino na vida das crianças?
Ninguém é mais homem que Jesus, não. Porque, Jesus tinha infelizmente, tempo para criança, Jesus falava com sim, criança. é muito importante, porque a referência que tínhamos antigamente do pai provedor apenas, né? Sim. Não do pai educador também, que participa ativamente da educação dos filhos. Então, isso que você está falando é extremamente importante, porque antigamente era uma divisão de papéis absurda, tipo, o homem era o provedor e a mulher era a que cuidava da casa, dos filhos e tudo mais, e o homem se isentava inconscientemente dessa responsabilidade também emocional e de educar do filho. Sim. E hoje a gente percebe o tanto que isso está fazendo falta, né, tio Mateus? Com essa geração que está vindo aí. E é incrível. As crianças precisam crescer entendendo qual é a sua identidade. Porque o mundo está confundindo a cabecinha delas, a mente delas. Né? Então, uma criança que passa ali pelo transtorno de identidade de gênero, né, às vezes passa por um momento ali de vexame perto do coleguinha. O que eu, como pai, o que eu vou fazer? Como que eu posso ajudar essa criança? Esse menino e conforme que está a hora não é corrigindo, às vezes corrige erradamente, Sim. né? Compreendendo aquela criança, acolhendo aquela situação e ensinando para ela o que deve ser feito. E quantos casos que nós temos hoje da mãe achar que o seu filho é a sua amiga? Sim. Desabafa tudo, conta tudo. E Olha, muitas das vezes fala contra o próprio pai. Coisa mais doída que eu ouvi na vida é quando eu aprendi que você não deve ser amigo de filho. E foi um psicólogo renomado, né, que lida com a área infantil. Eu falei, não, você tá de brincadeira? Que eu achava lindo isso, ser amigos. Ele quis dizer o seguinte, porque muitas das vezes a gente se perde nesse papel e ficamos apenas amigos. Né? Porque aí perde aquele respeito. Como que seu filho vai falar com o amigo dele? Não é o mesmo respeito que ele tem que ter por você. Você perde aquela figura de autoridade, né? E fica só na parte da amizade, no raso ali. É onde então, entra é a importante. infantocracia. Né? Essa palavra eu acho ela muito forte, mas é uma realidade. É meu filho quem manda, é meu filho que escolhe. Vai comer fora, o que você quer comer? Né? E a gente faz isso inconsciente. Eu mesma fazia isso demais. Meu filho, o que você quer? Tal. É inconsciente. Quando percebe, ele já está ali no domínio da situação. Quando percebe, ele já quer escolher o nome dele. Exatamente. Entendeu? E aí, para isso, escolher outras coisas é daqui para ali, né? Sim, então, mas o quê? Nós não, né? Mas muitos pais criaram os filhos assim. Ele tem o poder de escolha de tudo, né? Então, muitos estão aí acomodados e deixando o filho tomar a rédea de casa. Aí, quando ele está na fase de adolescência, o pai põe a mão na cabeça e fala, o que está acontecendo? Foi criado assim, ele escolheu tudo. Porque uma criança de 2 aninhos de idade, 3 aninhos de idade, as situações que acontecem que pode não ser importante para você, é muito importante para ele, principalmente no seu desenvolvimento, na sua criação. Sim. Né? Então, cada detalhe hoje, Renata, eu falo, cada detalhe da criação de um filho preciso estar atento. Eu preciso entender. Brincar é coisa séria. Inclusive é usado na terapia como algo extremamente importante, né? O brincar é como os psicólogos atuam com as crianças nos seus atendimentos. Até maneiras como a criança brinca que muitas pessoas podem diagnosticar algum problema, alguma situação. Inclusive até abuso sexual pelo ato de brincar. Desenho. Hoje, o Maio Laranja, não só o Maio Laranja, mas o ano todo a gente desenvolve aí projeto nos Guardiões da Infância. É grande o nível ali de frequência que a gente descobre abuso sexual através de um desenho. Sim, um desenho hoje. Então, o pai precisa entender. Eu tenho um filho. Porque os pais, eles querem estudar para tudo. Eles querem estudar para culinária, eles querem estudar inglês, eles querem fazer natação. Mas ninguém quer estudar para entender o seu filho. E é por isso que eu falo, às vezes você percebe, né, muita dificuldade dos pais, mas falta esse posicionamento. A questão não é saber fazer, é ficar na inércia de não fazer. Então, não tem manual, né, tio Mateus? Não existe manual. A gente vem com o filho ali, recebe de paraquedas ali, cai na nossa frente. E você precisa entender isso. Ninguém está preparado, ninguém sabe exatamente como fazer. Mas a questão é, eu vou continuar não sabendo como fazer ou se eu vou buscar meios para aprender e, como você falou, realmente fazer uma história diferente na minha vida, deixar um legado. Essa é a grande importância, né? É o propósito, né? Para mim, o que conta mesmo é esse propósito. E a criança, hoje, ela está num contexto de sendo bombardeada. O tempo inteiro. O tempo todo. Hoje, para mim, o que está se levantando mesmo
muitas famílias e a igreja, porque o resto, para mim, quando eu olho, eu vejo uma dominação mesmo. E antigamente eu era do tempo da mensagem subliminar, né? Antigamente era por trás era ali. Uma polêmica, né, na igreja. Hoje é bem né? escancarado. Você lembra disso, né? Ixi, lembro. Era uma polêmica, a mensagem subliminar, porque o desenho da pequena sereia tem um órgão genital. Hoje Coca-Cola, não sei o quê, Coca-Cola. o perfume. Hoje tá tudo escancarado. Hoje criança tá assistindo um desenho ali do Netflix e tá vendo cena de sexo no desenho. Sim. Porque é estratégico, né? A cor, o lúdico, ele sabe como atrair, ele sabe como entrar dentro da mente daquela criança. Então é feito de forma muito lúdica, muito sutil, mas que de alguma forma vai trazer um prejuízo. Tem um neurocientista que fala, né, que a TV ela funciona como uma droga, a criança fica hipnotizada naquele momento ali. Por isso que a criança é capaz de passar horas assistindo um desenho, parado, olhando aquilo ali. Ele está só ali refletindo e trabalhando o cérebro dele. Então, se imagina, isso já é um mal, esse excesso de tela, mas imagina agora de forma negativa, né? O conteúdo sendo passado de uma forma negativa. Fica aquilo ali cravado, né, na mente e, infelizmente, o pior acontece. Como eu disse, às vezes não é importante para nós adultos, mas para a criança é algo que está contribuindo de alguma forma, positiva ou negativa, para o seu desenvolvimento. Exatamente. Alguma situação, como a esponja que você disse, ela vai absorver alguma coisa. Todo momento da criança, porque criar, é esse momento. Cada dia, para mim, cada dia da vida de uma criança é algo gigantesco. É algo assim. Se a gente souber usar pro bem, né? Essa cada dia da vida de uma criança, eu coloco 10 anos na vida de um adulto. Entendeu? Porque é algo extraordinário como a criança absorve aquilo e o quanto aquilo vai trazer valor ou não na vida de uma criança. Verdade. Nossa, maravilhoso, né, esses momentos que nós tivemos aqui conversando. Sim. E eu quero aproveitar nesse finalzinho aqui desse episódio para você deixar, tio Matheus, uma mensagem especial para os pais, né? Nós estamos no mês das crianças, então o que você falaria para esse papai, para essa mamãe que está em casa? Né? Veja só, quando eu nasci, o meu pai olhou para mim e disse assim: você vai ser um pastor. Todos os dias meu pai declarava isso, ele ensinava a palavra de Deus e dizia que eu seria um pastor. Só que, da mesma maneira que Deus tem um projeto, alguém quer destruir esse projeto. Todo escolhido é alvo. Com 7 anos eu fui alvo. Com 7 anos tentaram destruir a minha infância. Plantaram a depressão, plantou a obesidade e trouxe várias situações ali do que fizeram comigo na minha infância. Mas quando eu olho hoje para a minha vida, existe algo que não deixou que o pior acontecesse. Que foi aquilo que meu pai e minha mãe plantou no meu coração. A palavra de Deus. Hoje eu olho para um Jesus que não foi culpado, que não é culpado do que eu passei na infância. O culpado é o pecado. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, as consequências é o que nós estamos vendo hoje. Mas mesmo diante disso, meu pai me apresentou um Jesus que olhou para mim e disse: a minha graça te basta. E o meu desejo é que todas as crianças conheçam esse Jesus. O que você, pai, o que você, mãe, está fazendo para levar essa graça na vida do seu filho? Meu pai não estava lá. Minha mãe não estava lá. Mas o meu Jesus me acompanhou a vida toda. E hoje o meu legado é que nenhuma criança chore por aquilo que eu já chorei. Uau, que tremendo, hein? Muito obrigada, tio Matheus, pela sua participação, por ter trazido o seu conhecimento. Que você continue esse legado lindo, né, cuidando das crianças, com esse propósito maravilhoso. Que Deus continue iluminando a sua vida, te trazendo muita sabedoria, para que você continue essa jornada, né? Uma jornada esses desafios aí. E é isso aí, muito importante para nós. E você, papai e mamãe, né, entendam a importância que vocês têm na vida dos seus filhos.
Como o tio Mateus disse, apresente Jesus para eles, tragam valores, princípios. Esse é o seu papel, não terceirize isso. As crianças, muito mais do que presentes, precisam de presença. Seja você ativamente presente, papai e mamãe, na vida do seu filho. Muito obrigada para vocês, que estiveram conosco nesse podcast. Não deixem de se inscrever no canal. Compartilhem esse vídeo com mais pessoas, deixe o seu comentário, a sua curtida, para que esse conteúdo chegue cada vez mais a outras pessoas e alcance muitas vidas aí. Nós contamos com vocês no próximo episódio. Até mais!